as decisões do ministro Alexandre de Moraes de caçar, de suspender perfis, né, de aliados do presidente Jair Bolsonaro, não porque eram aliados, mas porque, segundo o ministro, eles promoviam ódio, promoviam desinformação. Na sua opinião, isso foi censura prévia? A gente está aqui discutindo a dificuldade de uma avaliação sobre o que é verdade e o que não é. Nessa discussão, eu estou inteiramente de acordo, né, com o Eugênio. Seria voltar às trevas, entregar ao governo, ao Estado, seja ele Estado juiz, seja ele Estado legislador, seja ele Estado poder executivo, entregar esse poder de dizer o que é verdade ou não. Só queria aqui ressaltar que se o Estado entrega esse poder a grandes empresas privadas, dá na mesma, é tão ruim quanto. Especialmente quando nós estamos falando de empresas privadas que têm um quase monopólio do seu mercado, né? Então, pensem quanto do mercado brasileiro de redes sociais as 3 empresas do mesmo grupo econômico, né, Facebook, WhatsApp e Instagram, ocupam. Então, isso é voltar às trevas, e essa era o motivo da minha preocupação que eu manifestei antes. Então, a questão é, quem poderia tomar essas decisões? Eu concordo também que nós precisamos focar menos em avaliações de conteúdo e mais em avaliações de prática. Na discussão que é feita no Supremo nesse momento, na discussão que é feita no Congresso nesse momento, na CPMI, sobre fake news, poucos têm se atentado para o fato de que o conceito de fake news não necessariamente é um conceito focado em verdade ou mentira. Na verdade, existe um outro conceito possível, veiculado em um artigo muito famoso na revista Science, sobre fake news, que é o seguinte: não tem nada a ver sobre o conteúdo ser verdade ou mentira. Fake news se preenche 2 critérios. Primeiro, se aquele post, aquela montagem, aquela foto, se apresenta como se notícia fosse. E segundo, se para a produção e veiculação daquela informação não foram seguidos estándares jornalísticos. Aí, né, o Leonardo, o Eugênio, muito melhor do que eu, sabem que a imprensa e os jornalistas conhecem um conjunto e conjuntos diferentes de estándares jornalísticos há décadas. Isso é muito estabelecido já. Então, isso é verificável e entra na linha justamente do que o Eugênio falou, de olhar para condutas e não para conteúdos. Então, acho que tanto, né, nessa investigação do Supremo, quanto na CPMI, por exemplo, quando está se falando de coibir fake news de alguma forma, existem outras alternativas que não tentar fazer uma avaliação sobre se é verdade ou é mentira. Agora, no caso especificamente das decisões recentes do Supremo, no inquérito sobre fake news, aí é diferente. Eu tenho um posicionamento de que há sim um papel para o judiciário nessas decisões. Agora, qualquer que seja o órgão do judiciário, se o devido processo legal não é respeitado, aí a decisão, se é sobre fake news ou qualquer outra coisa, ela já é inconstitucional por definição. E nesse inquérito das fake news do Supremo, infelizmente, lamentavelmente, o devido processo legal foi vilipendiado desde o início. E até me assusta o quanto a sociedade brasileira já normalizou e já não dá bola mais para o fato de que a nossa Corte Constitucional, talvez pela primeira vez na história de uma democracia constitucional no mundo, a Corte Constitucional se coloca como vítima do crime, como julgadora, como investigadora e como acusadora do crime, tudo ao mesmo tempo, e ainda por cima faz isso em sigilo. Então, acho que isso a gente também não pode normalizar e não pode, aos poucos, perder a sensibilidade para isso. Mas aí é um caso específico e pontual. Eu estou vendo só o rosto dos outros debatedores para saber se alguém quer perguntar alguma coisa sobre o que ele disse, que alguém quer comentar, ou eu pergunto para vocês, assim. Não, eu queria falar se puder, porque não, eu também... Por favor, poder, vocês podem falar à vontade, eu sou só o chato, na verdade, vocês que são... Não, mas eu não quero de forma nenhuma ser indelicado, nem atropelar. Mas eu acho que é extremamente importante o que o Ivan lembra aqui, em vários pontos. Mas eu queria comentar um deles, que é sobre o comportamento da empresa privada quando ela é monopólio ou não. Haveria outros pontos que a gente precisava comentar também, mas veja só,
quando nós temos uma empresa que se diz a praça pública, para lembrar do caso do Facebook, lembrar a expressão do próprio Mark Zuckerberg. Ora, se ela é a praça pública, ela tem que ser governada pelo público, porque ela monopolizou um espaço que é social. De tal forma que se eu suprimo de dentro dela uma pessoa ou uma página, essa pessoa ou essa página não conseguirão mais se comunicar com os outros. Portanto, uma medida desta empresa monopolista tem um impacto direto sobre a liberdade de expressão de todos. Logo, ela precisa ser regulada não pelos critérios particulares empresariais dela, mas por uma combinação, no mínimo, entre esses critérios e marcos legais de natureza pública, inclusive garantias individuais. Quando, no entanto, nós estamos falando de empresas que competem entre si e a eliminação de um cliente não causa efeito na liberdade de expressão desse cliente, não é isso que se coloca. Essa distinção é fundamental nesse momento. Empresas monopolistas, e nós estamos lidando aqui com empresas que são monopolistas globais, como é o caso do Google, como é o caso da Amazon, como é o caso do Facebook, existem outros casos assim. São empresas cujas ações se valorizaram muito durante a pandemia, e nós não estamos falando das empresas chinesas, que são outro caso de gigantismo impressionante, que atuam nesse mesmo setor. Essas empresas monopolistas, é preciso discuti-las sobre a compatibilidade do modelo que elas têm e a democracia. Já existe no Congresso americano um debate que vem ganhando corpo sobre quebrar o monopólio dessas empresas, repartir esses mercados, criando no lugar delas um grupo de empresas que consigam competir entre si. Porque se existe monopólio, não existe transparência, a sociedade não consegue entender o que se passa lá dentro. Portanto, aí o caminho seria uma discussão sobre o trust, uma discussão sobre o monopólio. É um outro caminho de enfrentamento. As fake news é um outro tipo de tema e um outro tipo de procedimento para enfrentar, mas guardando a ressalva de que, por definição, redação regularmente constituída, que trabalha na licitude, que trabalha na legalidade, não produz fake news, ela pode produzir erro de imprensa, pode produzir conteúdos fantasiosos, pode acontecer, às vezes até de propósito, mas aquilo não é fake news, não é fake news. Então, essas coisas eu gostaria de ponderar, de lembrar e de equilibrar para que a gente leve em conta o que nós estamos falando aqui. Um lembrete apenas é que, na Alemanha, existe uma legislação contra discurso de ódio. Só que a cultura política alemã tem uma identificação mais nítida do que seja o discurso de ódio, porque a democracia alemã tem como fundamento a recusa do nazismo. Logo, a democracia alemã não admite o nazismo, não é possível legalizar um partido nazista na Alemanha. Aquela democracia é uma reação ao nazismo e assim permanece. É mais fácil, culturalmente, para ela identificar o discurso de ódio e adotar políticas, legislações, estabelecer autoridade de juízes para combater esse tipo de distorção. Para nós, o caso é completamente diferente. Qual